Fala galera, aqui é o Kevin trazendo mais um vídeo de Spark AI para vocês e como vocês viram no título, hoje a gente vai aprender quase tudo sobre texto na cabeça do Spark AI, desde o iniciante até o intermediário a avançado para fazer efeitos como esse, ó. Esse é o iniciante e agora o avançado. Então fica no vídeo, mas antes deixa o seu like aí para apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, valeu? Então bora para as palavras-chave do tutorial de hoje. Como eu disse no começo, a gente vai ter tutorial iniciante e avançado. Um não precisa do outro, mas se você nunca viu nada, então eu recomendo que você comece pelo iniciante e depois vá para o avançado. Se você quiser ir já para o avançado, já sabe como funciona a parte iniciante, pode pular também. Estou testando esse formato de vídeo, então vocês me deixam feedback aí, o que vocês estão achando disso, beleza? Então, ó, se não for inscrito no canal aí, se inscreve e bora pro vídeo. Primeiro passo então, tamanho das imagens. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, verifica se ele já está disponível no meu canal, mas vou passar dois tamanhos recomendados aqui que não vai ter erro se você usar. 512 por 512 pixels. Agora se você quer uma resolução maior, aí você pode usar 1024 por 1024. Estou aqui usando o Photoshop de exemplo, mas você pode usar qualquer software de edição de imagens que você consiga escrever uma frase. Então coloquei o tamanho aqui como falei para vocês, 512 por 512 pixels e vamos criar a nossa imagem. Esse é o tamanho, ele é quadrado mesmo. Eu não posso fazer outros formatos? Pode, e aí você deixa esse espaço transparente. Então aqui ó, com a ferramenta de texto e a fonte que eu uso aqui no meu canal, eu vou escrever Pupilos do Kevin. Se você não sabe o que é Pupilos do Kevin, é o clube de membros aqui do canal. É uma assinatura mensal que te dá direito a vídeos antecipados, arquivos e tudo mais. Clica aí no link da descrição que você vai saber mais. Então, ó, Pupilos do Kevin. Vamos centralizar aqui. Ó, o texto tem que estar dentro da imagem, certo? Mesmo que a gente não vai usar essa parte aqui. Agora eu vou colocar uma faixa. Uma faixa com a cor do canal, mas essa parte aqui é só um exemplo, tá? Você vai fazer o seu da sua maneira. Agora a gente vai salvar o formato em PNG. Verifica se você tá salvando em PNG mesmo e não em JPEG. Eu vou salvar aqui, ó, como texto PNG. Agora vamos aqui na tela inicial do Spark e vamos clicar em New Project. E aí a gente tem 4 opções. Eu vou colocar de Face Tracking porque a gente quer um filtro que siga o rosto. Beleza, agora a gente tem o Face Tracker criado aqui. Tudo que a gente tem que fazer é criar um lugar para colocar o nosso texto, no caso, um objeto. Então eu clico com direito aqui no Face Tracker e vou em Add Plane, e aí ele cria um objeto 3D que é um quadrado. A gente precisa agora adicionar a nossa textura a esse quadrado. Então eu vou vir aqui do lado, ó, em Materials, para adicionar um material para essa textura. Vou colocar ele em Flat e vamos para a pastinha que a gente acabou de criar, colocar o nosso PNG. Quando a gente coloca uma imagem, ela começa a comprimir, por isso que aparece esse círculozinho aqui. E aí isso faz com que a imagem fique com qualidade baixa e a gente quer manter a qualidade padrão. Então eu clico na imagem aqui e venho em No Compression. Agora vamos clicar novamente no nosso plane, que está o nosso texto, e a gente pode tanto pausar aqui, ó, do lado e subir o nosso texto, como a gente pode mexer pelos números aqui na direita das coordenadas. Então a coordenada de y, que é para cima, se eu colocar um 0,1, por exemplo, ela vai subir. Se eu colocar um valor negativo, ela vai descer. E aí você seleciona a parte que você quer. Aí você fala, mas Kevin, ficou muito pequeno. Aí a gente pode mexer na escala. Tem duas formas. Aqui em cima, pela terceira ferramenta, que é a ferramenta de escala, ou por aqui, pelos números também, né? Mantendo a proporção de x e y, porque o seu objeto é quadrado. Tá pronto aí o nosso filtro com frase na cabeça. Se você quer ver um modo avançado, fica aqui no vídeo que a gente vai ver agora. Agora vamos para o modo avançado. Você que fica até o avançado aí, ó, um coração para você. E agora vamos falar um pouco mais tecnicamente. Na vida real, se a gente colocar um arquinho com o texto na cabeça,
ele vai ficar dessa maneira. E a gente está usando um software de realidade aumentada, vamos fazer algo além da vida real. Desse jeito aqui, eu acho que fica muito cru. Então vamos deixar um movimento mais suave. Vou tirar esse plane de dentro do Face Tracker, certo? Tirei o plane. E agora a gente vai seguir o rosto através de Pet. Sabe o meu Face Tracker aqui do lado? Eu vou arrastar ele para o meu Pet Editor. Eu tenho a opção aqui pelo Face Tracker, mas vamos tirar isso aqui e vamos fazer por aqui direto, pelo Face Select. Aí vamos puxar aqui do Face um Face Unpack. Ele destrincha o tracking do rosto nas três coisas, né? No Position, na escala e na rotação. Eu posso pegar o plane aqui, pegar a posição dele e jogar a posição para o plane. E aí ele vai ficar dessa maneira, seguindo o rosto com o Z bugado. Eu não sei porque o Z fica bugado quando faz direto por pack. Aí o que eu faço? Coloco um Edge aqui no meio, em Vector 3, e faço uma correção no eixo Z, que é o eixo da distância, né? Vou colocar aqui, acho que 0,3, 0,5, 0,54, acho que fica melhor, que ele fica um pouco para frente. Eu vou fazer ele subir um pouquinho aqui, então no Y, 0,1, ó, já ficou na testa. Agora vamos deixar esse movimento suave. Eu vou colocar aqui um pet que se chama Exponential Smoothing. Isso aqui faz com que as informações que passam por ele passem de maneira devagar. Uma coisa que eu acho ruim dele é que ele só pega um número, ele não pega um Vector 3, por exemplo. Então eu tenho que converter para Vector 3 dessa maneira. Eu vou ter que fazer um Unpack do nosso Position para separar ele em 3 eixos individuais. E aí, de cada um deles eu vou puxar para um Exponential Smoothing, para deixar cada um dos movimentos suave, né? E, novamente, eu tenho que juntar os 3 em um pack. E agora, o final disso aqui é igual o final disso aqui, só que suave. Vou colocar aqui, ó. Olha só agora, a inércia. Aqui no Damping do Exponential Smoothing, quanto menos a gente colocar, mais fraco vai ficar. O legal aí é o 200, já acho um valor bacana. E olha só como ele tá com uma inércia legal. A gente pode converter esse Exponential Smoothing com o Pack e com um Unpack em um Exponential Vector 3. Agora a gente já tem um patch que converte o Exponential de Vector 3. Vou até transformar ele num patch aqui. A gente vai fazer girar, só que não tanto. Vamos fazer um pouquinho mais leve. Vou aqui no nosso plane e vou mandar a rotação dele para o Patch Editor. Aí aqui, ó, no 3D Rotation, se eu colocar esse nosso patch que a gente criou aqui, ele vai fazer a rotação também, ó, de maneira suave. Só que eu quero que ele rode bem tranquilinho, não quero que rode tanto assim a rotação. Aqui no final do exponente eu vou colocar um Multiply e vou colocar 0,3, ou seja, ele vai dar os movimentos 0,3. Ó, como já está um efeito bacana, muito mais profissional. Agora uma coisa a mais, uma coisa extra. A gente pode criar uma sombra, nem que for mais ou menos, precisa ser certinha, mas só para dar uma sensação de profundidade aqui no nosso negócio, né? Eu vou criar uma imagem, um retângulo um pouco menor aqui. Duplicar ele aqui para mim não perder a referência original. Fazer um retângulo preto, diminuir ele aqui. E aí você pode tanto dar um Gaussian Blur como mexer nas opções para deixar ele mais soft, né? Dá um blurzinho assim. E vamos botar o nome dele de sombra. Aí aqui a gente colocou para seguir pelo plane. Ao invés de fazer isso, então vamos criar um new para agrupar as coisas. Vamos colocar aqui, ó, texto. E aí essas opções de posição e rotação a gente coloca no new para ele controlar tanto o nosso texto quanto a nossa sombra que a gente já vai colocar. Aí eu tive que mudar ali porque a altura aqui já estava 0,1. Agora vamos duplicar esse plane aqui, ó, vou chamar ele de sombra. Vou criar um outro material, vou deixar em flat também. E vamos subir aqui a nossa sombra, desabilitar a compressão e colocar ela por trás aqui. Certo? Então a gente põe ela por cima. E aí, ó, eu vou descer ela um pouquinho.
0,5. Ó, ele tá fazendo isso aqui porque elas estão na mesma posição, tá vendo? Então eu vou desativar o Advanced Render Options. Se você não sabe para que é o Advanced Render Options, eu fiz um vídeo só sobre isso. Procura aí no canal. Ou no Discord, se você estiver no Discord. Ó, desativei o Advanced Render Options, você viu que parou. Vou diminuir a opacidade dessa sombra e subir ela mais um pouquinho. Olha só agora o efeito que dá de profundidade com a sombra. Vou tirar e agora a gente tem mais uma coisinha para resolver. Como a gente está pegando só os movimentos pelo rosto aqui e não está dentro do Face Tracker, quando não tem um rosto na tela, o texto vai ficar lá. E não é isso que a gente quer, porque isso é contra as regras do Spark, né, do Hub, do Facebook. Então a gente tem que fazer aqui via patch também, ele aparecer somente quando tem um rosto. Duas formas de fazer isso. Uma é aqui, ó, quando a gente joga o Face Tracker aqui, ele dá esse patch pra gente, que é o Face Finder. Ele é um encontrador de rostos. E aí eu posso colocar aqui no count um greater or equal, que significa maior ou igual. Então posso colocar quando for maior ou igual do que um rosto ou mais, ele vai ativar a visibilidade do meu new object. Então se eu tirar o rosto daqui, ele era para sumir, não sumiu por quê? Ah, porque eu coloquei só da sombra e não do null. Coloquei errado. Vamos lá agora para a tela que não tem rosto. Ah lá, ele some. A tela que tem rosto, que sou eu no caso, ele aparece. A outra forma de fazer é com fade in legal. Vamos aprender a fazer com esse fade in também? Então vou tirar esse visible daqui. E vamos agora mexer nos materiais. Vou até renomear os materiais aqui, ó. Este aqui é a sombra e este é o nosso TXT. Agora vamos botar eles aqui para baixo. Ó, mandar a textura para o Patch Editor, tanto do texto como da sombra para baixo. Aí a gente pode colocar um Multiply nos dois, certo? E no primeiro input aqui do Multiply, a gente coloca as respectivas imagens. Pronto, vocês viram que nada mudou, mas se a gente mexer no segundo número do Multiply, a gente consegue mexer na opacidade disso aqui. Então, basta a gente usar o mesmo gatilho aqui em cima de Face Count. Então, a gente pode colocar greater or equal 1. Quando eu tiver um rosto ou mais de um, ele vai ativar um pulso. E esse pulso, quando ele ligar, ele vai ativar o quê? Uma animação. E quando ele desligar, ele vai reverter essa animação, ou seja, vai fazer a animação ao contrário. E essa animação vai ativar uma transição de número, e não vector 3, de 0 para 1. E a gente coloca aqui, ó, na segunda entrada dos dois multiplies. E olha só agora o efeito que dá. E quando sumir com o rosto, ó, fica de olho aqui, ó, no canto da tela, ó. Ficou um efeito muito mais profissional. E aí, curtiu esse novo formato de vídeo que eu estou trazendo para vocês? Iniciante e avançado. Esse é um teste e eu preciso da opinião de vocês para saber se vocês estão gostando ou se não estão. Afinal, é para isso que eu faço este canal aqui. Então, uma forma de você mostrar é deixando um like. Se não for inscrito, se inscrever no canal, ativa o sininho. Se está no clube de membros me vendo, dá um like também. Eu quero a sua opinião, é muito importante. E se você é membro do PayPal, deixa uma reação lá no Discord, que eu vou entender já o recado, valeu? Se não é membro ainda, se torna um membro. E eu te vejo num próximo vídeo, quem sabe um desses dois aqui, hein? Valeu e até o próximo.